Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Hoje nós recebemos o professor, doutor e pesquisador das comunidades tradicionais, Jorge Vieira. Ele que coordena também o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC. Ele nos fala também sobre a sessão pública que acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa às 10 horas do dia 5 de abril, mês em que se comemora as comunidades indígenas do Brasil, os primeiros habitantes do nosso país. Professor, é um prazer sempre tê-lo aqui no Frente a Frente para a discussão de inúmeros assuntos. O senhor que é um cientista político e social também. Sobre essa sessão pública, inicialmente, que está marcada para o dia 5 desse mês, às 10 horas da manhã, no plenário da Assembleia, com a discussão dos povos originários e quilombolas também. Qual é a proposta dessa discussão? E obrigada. Gorete, é um prazer mais uma vez estar aqui. Nossa, é uma riqueza, inclusive para a gente, tanto com você, como estar dialogando com a sociedade alagoana. E nacional e internacional, né? Porque o material fica imediatamente disponível, né? Nas redes sociais, né? Olha, nós temos feito um trabalho do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena, né? Do SESMAC, desde 2017, quando foi instituído o Núcleo de Pesquisa e de Extensão. Na perspectiva que o SESMAC estava muito claro que foi no contexto dos 200 anos da emancipação política de Alagoas, né? E o professor Douglas compreendeu, junto com o doutor João, que pensar Alagoas, necessariamente temos que pensar as comunidades que construíram Alagoas. E as duas comunidades, isso, que são os povos indígenas, os quilombolas e europeus, né? Então, e a história sempre foi contada a partir da lógica, né, europeia. E, efetivamente... Do colonizador. E aí, efetivamente, o professor Douglas compreendeu, como pró-reitor acadêmico, que deveríamos pensar Alagoas trazendo para o cenário como protagonistas os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que ao longo desses anos, 6 anos e pouco que nós temos trabalhado, temos levado esse conhecimento de pesquisa para dentro da comunidade acadêmica, mas também para a sociedade alagoana, tratando-os, né, indígenas e quilombolas como protagonistas, como sujeitos. Já existiam, né? Isso. Pelo menos os povos... Com certeza, os povos indígenas, que têm toda a sua história, economia, territórios, e que foram, infelizmente, tiveram seus territórios ocupados, invadidos e foram expoliados dos seus direitos. Então, é isso que nós queremos agora, trazer toda essa discussão que temos feito junto às comunidades indígenas e quilombolas, para que eles efetivamente discutam com a sociedade. No dia 23 de janeiro, o último, nós tivemos uma audiência pública que foi convocada pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, em que ouviram as demandas dessas comunidades. E aí nós queremos o prefeito Valmiro Costa, do Poço das Trincheiras, que tem participado também de todo esse processo e tem apoiado, solicitou do deputado Ronaldo Medeiros uma sessão pública para que efetivamente pudéssemos também discutir com os senhores deputados e as senhoras deputadas. Da discussão anterior, da sessão pública anterior, o que muda ou não muda nada em relação à dívida que o país tem com os povos indígenas, notadamente? Nós compreendemos aquilo que não aparece não é visto. Isso inclusive nós que somos da comunicação, nós sabemos, né? Então, à medida que os povos indígenas e essas comunidades não aparecem no cenário estadual, nacional e internacional, as suas demandas, a sua realidade, as suas realidades não são vistas também pelos governantes. Então, a primeira coisa que é importante
Um momento como este da sessão pública na Assembleia Legislativa é que a sociedade veja a problemática, conheça. O problema Gorete, que nós temos dois problemas fundamentais. O primeiro é a forma como essas populações têm sido tratadas historicamente pela nossa sociedade. É de uma forma preconceituosa, desrespeitosa, no anonimato, né? Porque em 1872, aqui o presidente da província, o senhor Luiz Romero Moreno, extinguiu todos os aldeamentos de Alagoas, e eram 20 aldeamentos. Somente um século depois, essas populações reivindicam, no século XX, os seus direitos e o seu reconhecimento étnico. Isso no caso das comunidades indígenas. As comunidades quilombolas, a situação ainda é mais dramática. E eu vou te dar dados bem concretos para que a população... Nós temos hoje 72 comunidades quilombolas reconhecidas, ok? Dessas 72 comunidades, pasmem, a sociedade alagoana, é somente um território que vive a comunidade quilombola, está regularizado efetivamente, que é em Tabacaria, Palmeira dos Índios. O que é estar regularizado na prática? Na prática nós temos o artigo 68 das disposições transitórias da Constituição Federal, que determina que a União deve regularizar, titular todos os territórios dessas comunidades, as terras concretamente, devolver e regularizar para quê? Para que os quilombolas possam, de forma se reproduzir fisicamente e culturalmente. Ora, isso diz o artigo constitucional. Ainda tem uma determinação, através de decreto, que o INCRA é o órgão responsável para fazer esse procedimento. Então, você imaginem, a Constituição foi promulgada em 1988. 88. Nós estamos em 2024 e Alagoas só tem somente um território que está regularizado. Tem um outro território que é o Zumbi dos Palmares, né? A Serra da Barriga. Mas não é um território que vive a comunidade, é um monumento que, em homenagem, inclusive, foi colocado como patrimônio nacional. A demarcação dessas terras envolve muitas, digamos assim, adversidades para as comunidades indígenas, né? Como buscar uma alternativa pacífica no sentido de resguardar esse direito dos povos indígenas? A questão indígena, ele tem uma diferença jurídica entre o indígena e o quilombola. Inclusive, o artigo do indígena é o 67, o quilombola é o 88. E qual é a diferença? Porque o artigo 231, Gorete, da Constituição, é muito claro que cabe à União demarcar os territórios indígenas 5 anos após a promulgação da Constituição. 88. 88. Então, deveria em 1993, todos esses territórios deveriam estar demarcados. Olha, por quê? Porque eles são habitantes originários desses territórios. São povos originários. São povos que estavam antes da chegada dos colonizadores europeus. Exatamente. Ora, os quilombolas, os negros, os afrodescendentes, eles são arrancados da sua terra, a África, e são escravizados. Mas também esse processo de escravização dos quilombolas também aconteceu com os povos indígenas. Em 1511, já existiam 5.000 indígenas escravizados nesse território chamado Brasil. Então, quer dizer, houve todo um processo de expoliação do território e de escravização desses povos indígenas. Ora, como é que devemos, então, garantir constitucionalmente o direito dessas populações? Nós sabemos que muitos desses territórios foram invadidos, inclusive, como eu citei anteriormente, até pela conivência oficial, porque a província, o Estado brasileiro tem casos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, foi na época de Getúlio Vargas, para colonizar, olha, Getúlio Vargas, em 1940,
né, colonizar o estado do Mato Grosso do Sul, que naquela época era Mato Grosso, né? Ele foi desmembrado em 1977, desculpe, 1987, o estado do Mato Grosso do Sul, né, que virou estado. O povo guarani foi expulso deliberadamente, e as suas terras ocupadas pelos gaúchos que foram lá colonizar. Hoje você sai de Campo Grande até a fronteira do Paraguai, você vai encontrar ao longo das margens das BRs os acampamentos das comunidades tradicionais guarani. Então, quer dizer, o Estado tem uma dívida histórica para com essas populações indígenas, quilombolas, mas não somente porque o NAFRE também trabalha outras populações tradicionais, como os ribeirinhos, que têm um impacto violento, por exemplo. Quando você pensa ribeirinho, do ponto de vista... É um exemplo Pois disso. é, mas só se pensa em ribeirinho os amazônicos. Nós temos muito bem lembrado, Gorete, os ribeirinhos do Rio São Francisco, que as hidrelétricas tiveram um impacto violento nessas Devastador. populações, devastador. Assoreamento do Rio São Francisco, poluição, mais de 500 municípios que jogam esgoto dentro do Rio São Francisco. Hoje o Rio São Francisco, em determinados períodos do ano, você atravessa o leito de moto, a pé, porque você, de fato, para navegar no Rio São Francisco, você tem que fazer zigue-zague, porque o rio foi destruído. E a população local? E a produção de arroz, de feijão, de tudo que foi feito? Acabou. Toda essa produção foi destruída. Então, é preciso que o Estado brasileiro, e infelizmente nós tivemos aí 4 anos de devastação do governo anterior, do governo Bolsonaro, que deliberadamente, isso é público e notório, e ele cumpriu o que disse, que não é fake news, que não iria demarcar 1 centímetro de terra, nem indígena, nem quilombola. E ele cumpriu, e aí está a dívida prolongada dessas populações. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, pesquisador das comunidades tradicionais, Jorge Vieira, ele que também coordena o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC. E a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo é justamente sobre uma atividade, uma sessão pública que vai acontecer no dia 5 do próximo mês, de abril, mês em que se comemora as comunidades indígenas no Brasil, né, os primeiros habitantes desta terra, e as questões que são colocadas para legitimar a presença das comunidades originárias e tradicionais aqui em Alagoas, especificamente. Eu pergunto, professor, na defesa desses direitos, a questão da identidade, da preservação da identidade, tanto de indígenas quanto de quilombolas, como está essa questão? Por pouco pode-se dizer que poderia ter se perdido ou está preservada? Olha, eu trabalho com um teórico francês, Serge Kruzinski, com a teoria da ressignificação cultural. E, inclusive, eu tenho um artigo publicado, um capítulo de um dos meus livros publicados, em que eu trato exatamente sobre a situação dos povos indígenas de Alagoas. Povos indígenas de Alagoas, do anonimato à afirmação étnica. Não é que os povos indígenas perderam a sua identidade. Na verdade, eles foram obrigados a negar
a identidade, porque eram perseguidos. Não é que os quilombolas, os afrodescendentes, negaram a sua identidade. Não. Eles tiveram que esconder a identidade porque eram violentamente perseguidos. Veja, vou dar um exemplo para quem a sociedade conhece. Dia 8 de dezembro, comemora-se na liturgia católica Nossa Senhora da Conceição. E aí, os negros eram obrigados a cultuar Nossa Senhora da Conceição, pela imposição religiosa. Só que para os missionários católicos e para o povo católico, eles iam lá homenagear Nossa Senhora da Conceição. Na verdade, eles iam homenagear, eles iam ao ritual, à celebração, etc., mas eles tinham a intencionalidade de Iemanjá. É tanto que depois da promulgação da Constituição de 88, quando institui a liberdade de expressão religiosa, Gorete, as comunidades agora, ao invés de ir à igreja, eles vão à praia celebrar. Olha que coisa bonita. Então, quer dizer, eles se apropriaram dos elementos culturais, porque a cultura é dinâmica, né? A cultura está em processo permanente de mudança. Como eles eram impedidos de praticar seus rituais, foi o que eles fizeram, se apropriaram, participaram dos rituais, na medida que eles tiveram condições, eles foram praticar, continuaram praticando abertamente. Você chega numa comunidade aqui, bem pertinho de Maceió, o quilômetro Santa Luzia do Norte. Você chega lá, Gorete, eu tenho um trabalho já há uns 5, 6 anos na comunidade, aí você pergunta, aqui tem o ritual quilombola? Que é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Com essa visão do quilombola de 300 anos atrás, os indígenas de 1500. O indígena de 1500 não existe culturalmente, porque a cultura mudou, a cultura se transformou. O pessoal aí pergunta, os meus acadêmicos de Ainda em algumas comunidades da Amazônia, né, numa região mais fechada. Mais fechada, que não teve contato com a sociedade nacional, eles têm, mas a cultura lá também está em processo de mudança, independente de ter contato, porque toda cultura é natural. É socialmente dinâmica, Cientificamente dinâmica. Aí você chega aqui em Santa Luzia, pergunta, vocês ainda praticam o ritual? Eles dizem, não, todos nós aqui somos católicos e evangélicos. Aí, quando a gente trabalha a pesquisa, muitos deles vêm para os terreiros aqui em Maceió, praticar o ritual. Muitos deles, dentro do mandiocal que tem lá na região, eles fazem os despachos, fazem seus rituais de oferendas às suas entidades dos antepassados. Agora, não estou falando isso de 100 anos não atrás, estou falando atualmente. Então, eles continuam negando. Por quê? Porque quando eles têm medo ainda está no ethos da perseguição, que foi muito violenta, quebra do Xangô, está marcadíssimo, né, em 1912, fevereiro de 1900, marcadíssimo isso na alma das pessoas. Porque para nós, não, você, Gorete, a gente não sofreu, o nosso grupo social não sofreu na pele. Agora, para quem está lá, né, encurralado com a sociedade, né, em cima, dizendo que ritual de macumba é ruim, ritual de macumba não presta, que isso é coisa do demônio, do diabo e tal. Você está entendendo? Claro que isso repercute profundamente na alma das pessoas. Pois é. Professor, o que se espera dessa sessão pública do dia 5 de abril? A primeira coisa é... Só um detalhe, especificamente na questão indígena e quilombola. Isso, perfeito. E eu vou pontuar as duas. Nessa sessão, em primeiro lugar, é trazer uma pauta que foi construída por as comunidades indígenas e quilombolas. E qual é essa pauta? Ela tem infraestrutura, porque as comunidades indígenas... Nós temos agora um avanço, foi muito importante. O governador Paulo Dantas está construindo 4 escolas indígenas, né? E aí é extremamente importante, porque aí vai implementar a educação escolar indígena também nas comunidades, né? Traipu, Carapotó de São Sebastião, né? A Conan de Traipu, Carapotó de São Sebastião, Caruazu e
Calancó, em Água Branca, né? E, então, vai ser extremamente... Isso é importante, porque é uma pauta importante. A educação trabalhada... Escolar indígena. Indígena, exatamente, que é uma educação específica e diferenciada. Ou seja... Em que ela se difere também na prática? Na prática, ela se difere do seguinte, porque agora os indígenas que iam estudar na cidade, eles aprendiam o quê? A coisa do branco para ter vergonha, inclusive, da sua identidade. Agora não. Há todo um processo de resgate da memória histórica. O pajé, o cacique, vão dar aula. Contar a história dos seus antepassados, contar a história da sua comunidade. Olha que coisa linda. Tem uma experiência na comunidade do povo Coiupancá, da escola indígena, que é feita pelos próprios indígenas, inclusive os professores são indígenas, coisa belíssima, os jogos, o artesanato, a cultura. É um reconhecimento, auto-reconhecimento da sua importância histórica, Histórica, né, professor? exatamente. A autoestima dessas comunidades é extremamente importante. Então, veja, a questão da educação, a questão da saúde, tudo isso eles vão trazer junto com a gente para debater com os deputados na questão indígena. A questão da terra, a questão da terra é fundamental, a demarcação que está paralisada. É preciso ser retomado. Tem comunidades indígenas, Gorete, que ainda está no processo inicial de formação do GT, de identificação do território. Então, quer dizer, isso precisa ser discutido e precisa avançar. A outra questão, Gorete, na questão quilombola, aí eu avalio, e eu tenho 63 anos agora. Eu fui para uma comunidade indígena com 18 anos, Chocó, no Rio São Francisco, que fica no município de Porto da Folha. Foi a primeira vez que eu tive contato concreto com a comunidade indígena. Então, quer dizer, eu tenho uma trajetória, né, de décadas trabalhando, pesquisando, convivendo. Já morei em aldeia indígena em Pernambuco, no Funiô, morei em Mato Grosso do Sul com o povo terena, onde eu fiz meu mestrado, a pesquisa de mestrado. Eu considero que a situação quilombola é mais dramática, mais difícil do que a questão indígena. Em que especificamente? Em tudo. Falta de visibilidade nas questões da cultura quilombola. Do preconceito, que é um preconceito. Tem dois tipos de preconceito. Do etnocentrismo. É o imperialista, aquele que é explícito. Você é contra o negro, contra o índio, contra o gay, contra a mulher, etc. O jogador Vini, um parênteses, está vendo isso agora, né? Numa ambiência europeia. Europeia, perfeito, muito bem lembrado. Né? A situação dele, inclusive, numa entrevista, acho que foi ontem, chorou, se emocionou com essa... que ela é violenta, ela é explícita. Agora, tem também um outro tipo de construção etnocêntrica preconceituosa, que é a subliminar. Que nós, que trabalhamos com a antropologia, nós falamos que é o etnocentrismo cordial. É aquele que não aparece de forma explícita. Então, como é que ele se expressa, Gorete? Esse etnocentrismo, esse preconceito, ele se expressa da seguinte forma: não aplicação das políticas públicas para essas comunidades. Então, você vem aqui em Alagoas, nós temos... cadê a educação escolar quilombola? Tem uma lei, 10.639, que é muito clara, a implantação da educação quilombola. Onde é que ela está efetivada no estado de Alagoas? Então, quer dizer, porque a educação escolar quilombola vai proporcionar o quê? A valorização da cultura quilombola, a identidade do quilombola, a autoestima do quilombola, o reconhecimento dos seus direitos, aquela alegria de saber que meu cabelo é dessa forma e ele é bonito, que minha pele, que minha cor é linda. Tem um grupo que eu estou acompanhando, estou fazendo um acompanhamento enquanto NAFRE, lá em Poço das Trecheiras, de uma comunidade chamada Velame, que não está em processo de levantamento para o reconhecimento na Fundação Cultural Palmares. Aí criaram um grupo e me colocaram no grupo, né? Aí foi impressionante, um debate entre eles, os quilombolas, falando, viu? Organizados. Olha, não, e eles dizendo, olha, um dizia, eu sou negro, eu sou preto. O outro dizia, não, preto é pneu de carro. Então, veja,
Aí eu deixei o debate, até teve um que disse, não, quem quiser ser pardo, preto, etc. Eu disse, gente, está maravilhoso o debate. Quando da reunião que a gente vai fazer, que é todo o primeiro sábado de cada mês, a reunião dessa comunidade, aí eu vou explicar. Aí eu cheguei e tinha um dos quilombolas que é negro mesmo, mas negro, né? E eu disse, mas se são, você está dizendo que você não é negro, você é pardo. Rapaz, que negócio é esse? Ele disse, Essa negação, como se explica? Se explica pela opressão da sociedade nacional, que diz que ser negro é feio, é ruim, é feio, é nojento. E ainda tem no vocabulário algumas palavras que vão... O que não presta é denegrir, que vem de negro. Negro. Negrir, que vem de negro. A coisa está preta. É. A linguagem reproduz o preconceito. Então, esse preconceito subliminar. Nós tivemos, foi interessante, vou te dar outro fato. Nós fazemos do NAFRE workshop, em abril, que vamos fazer agora no dia 24 e 25 de abril, para os estudantes, para a comunidade acadêmica, e outro em novembro, na Semana da Consciência Negra. O que foi que uma negra, Fernanda, que trabalha comigo, assistente social, é pesquisadora, inclusive está fazendo doutorado na UFAL, ela percebeu, professor Jorge, você já percebeu que quando a gente faz o workshop indígena, o auditório está repleto, ainda tem 20, 30 pessoas em pé. Ficam em pé. Quando é para tratar da questão quilombola, o auditório de 200 cadeiras, ele fica sobrando cadeira. Olha, aí foi aí onde eu me dei conta. Olha o preconceito subliminar, que nós precisamos desconstruir isso na sociedade. E por isso o SESMAC, e aí não é porque eu sou professor do SESMAC, mas é efetivamente porque o SESMAC tem sido protagonista, tem ido à frente efetivamente nessas discussões de gênero, de étnicas, etc. Tanto que institui um núcleo para dialogar com todos os cursos. E hoje nós acabamos de aprovar um projeto de extensão do stricto sensu, os 3 mestrados, Direito, Análise de Sistemas Ambientais e Pesquisa em Saúde, para trabalhar na comunidade quilombola de Santa Luzia do Norte. Então, o SESMAC vai para a comunidade de forma ética, para coletar os dados, mas também para devolver esses dados, tanto para a comunidade, que a gente assessora, a gente orienta, a gente atende, a gente faz ações dentro das comunidades quilombolas, mas também para a gente trabalhar internamente na nossa comunidade acadêmica e trabalhar, claro, na sociedade em geral. Até porque o preconceito não tem barreiras, Não. né? Ele está em todos os lugares, ele está na sociedade, nas famílias, nos grupos sociais, nas igrejas, nos sindicatos, em todos os lugares. Essa preocupação do Centro Universitário SESMAC de trabalhar essas questões, isso coloca Alagoas também, digamos, na linha de frente das pesquisas, do reconhecimento a essas comunidades, não? Isso, perfeito. Eu acho que Alagoas é o berço da liberdade, Gorete. E de fato, né? Não é uma opinião, não, é de fato. De fato. Zumbi dos Palmares aqui, as populações indígenas sempre reagiram a essa dominação, sempre se organizaram, tanto que se mantém todos os seus rituais, sua luta pelos seus direitos. Alagoas é uma coisa belíssima, viu? Eu sou apaixonado, eu sou de Pão de Açúcar. Uhum. Eu nasci lá em Pão de Açúcar e fui criado até os 18 anos no Poço das Trincheiras. Sou sertanejo. As pessoas de Alagoas, e eu trabalho isso em sala de aula, eu pergunto aos meus alunos de medicina, de enfermagem, de direito, eu pergunto, vocês conhecem Alagoas? Por quê? Porque nós, infelizmente, a educação nos formou para conhecer a Disney. Alagoas é belíssima, é riquíssima na sua cultura. Nós temos rezado, nós temos o toré. Nós temos paleta mais ainda que Recife, aqui do lado, claro. E que sabe utilizar melhor que nós. Que né? nós, exato. Por quê? Porque Alagoas ainda precisa se libertar dessa visão, essa visão
eurocêntrica e estadunidense, né? Precisa, sobretudo, estadunidense, e compreender que nós... Miamense. O sonho de uma... Você vai na favela e pergunta qual é teu sonho para o guri. É ir para a Disney. Por quê? Porque a visão, né? Então, o nosso sonho devia ser conhecer Alagoas, primeiro, porque é rica. É rica não só na sua beleza natural, é na sua beleza cultural. Eu conheço esse estado de Alagoas, Gorete, de ponta a ponta. Cada dia eu me encanto com o samba de coco, com o samba de roda, com as manifestações culturais, religiosas, né? As procissões, a vida cultural religiosa do povo de Alagoas é um encantamento. E vivo, né? E vivo. Cultura vivíssima. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, e hoje recebe o professor, doutor, pesquisador Jorge Vieira, ele que também é coordenador do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC, e trabalha nas comunidades tradicionais com pesquisa, enfim, com o amor que ele tem à educação. Professor, a democracia racial no Brasil é um mito ou não? Como o senhor vê essa luta permanente desde sempre? Olha, eu tenho analisado a sociedade brasileira, a sociedade alagoana, Gorete, e eu digo a você, nós temos essa questão, né, Darcy Ribeiro, da democracia racial, foi uma construção ideológica, inclusive com participação dos antropólogos, né? E aí onde está o problema, né? Porque foi interessante a minha pesquisa, eu estudei exatamente o povo terena, a minha pesquisa de mestrado, e os antropólogos que estudaram os terena, ele tem, Darcy Ribeiro também entra nessa fase. Tem dois momentos de Darcy Ribeiro. O momento em que ele é puramente o cientista social, e aí ele deu uma grande contribuição, mas teve um momento que Darcy Ribeiro e outros antropólogos também foram contratados pelo Serviço de Proteção aos Povos Indígenas, o famoso SPI do Marechal Rondon em 1910. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você está atrelado ao Estado, você implementa uma política de uma forma. Quando você é o cientista que trabalha objetivamente as questões sociais, você tem um distanciamento. E aí é onde que eu trabalho essa questão da importância da ciência nesse elemento. Então, quando você trata da democracia racial, de fato, ela foi uma construção ideológica para escamotear, para negar e até para esquecer a diversidade cultural, a diversidade étnica que nós temos. Olha, o Brasil, atualmente, Gorete, nós temos quase 300 idiomas indígenas falados cotidianamente. As pessoas não conhecem, não sabem. A gente pensa que nós só temos a língua portuguesa. Nós temos região no Brasil, regiões que são bilíngues. Está entendendo? Então, são obrigados a falar o português e falar a língua indígena, né? Local. Então, quer dizer, quem é que conhece isso? Essa riqueza. Então, o estrangeiro, notadamente, né, que visita essas comunidades,
muitas vezes, a gente não vê esse interesse nosso, Nossa. né? Perfeito, Gorete. Deixa eu te dizer um exemplo. Em 2010, quando eu fui para a França fazer o doutorado, e o meu orientador, professor Felipe Voltaire, pediu para eu apresentar um projeto, o meu projeto, no Congresso de Pesquisadores da América Latina, lá na França. Eu disse, meu Deus do céu. E o meu projeto é sobre as populações indígenas de Alagoas. Eu disse, o que é que eu vou fazer aqui, né, na França, em Grenoble, na Universidade Stendhal, com pesquisadores da América Latina? Eu vou estar perdido. Engano meu. Eu fui o terceiro a apresentar o meu trabalho, o meu projeto no Congresso Latino-Americano, na França, sobre a América Latina. Os 2 projetos que me antecederam eram sobre o Brasil. Um sobre o povo indígena Tapeba, lá do Ceará, trabalhando com os mesmos pressupostos teóricos que eu trabalho aqui no Brasil, em Alagoas. Aí eu disse, poxa, os caras conhecem mais Alagoas e o Brasil e o Nordeste do que a gente. E perfeitamente o que você disse. A gente conhece pouco a nossa realidade e os europeus e outros pesquisadores conhecem muito mais da nossa realidade cultural. Então, é preciso que a gente saia dessa ideologia da democracia racial e a gente compreenda que nós somos um país pluriétnico e plurinacional de uma riqueza multicultural extraordinária. Tecnologia da informação, o mercado da informação hoje nunca esteve tão favorável dentro dessa questão que a gente acabou de expor aqui, né? Para não haver distinção. As pessoas estão trabalhando e se vê a participação de muitos negros expoentes na tecnologia da informação. Então, se por um lado não deu certo até agora, a tecnologia pode também dar uma colaboração no sentido dessa visibilidade das capacidades, né, dos povos, independentemente de serem negros ou não, de serem índios, indígenas ou não, melhor dizendo. Claro, eu sempre digo que as novas tecnologias, elas vieram para ficar e não tem retorno. É um primeiro fato, né? O problema é como usá-las, né? Esse é o grande desafio, por quê? Porque é a questão de fake news. Para uma geração inteira, né? Inteira, exatamente. Então, veja, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Gorete, isso aqui é uma preciosidade, isso que você está fazendo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Dialogando com a sociedade, trazendo essa riqueza que fica nas minhas aulas, entre 4 paredes. Olha a diferença do que eu trato desses assuntos lá na sala de aula e aqui, nesse canal de televisão, público, importantíssima, Gorete. Então, nós estamos dialogando com o mundo. Então, quer dizer, as redes sociais, as tecnologias, elas precisam ser cada vez mais apropriadas por esses segmentos da sociedade, negros, índios, e os seus aliados, pesquisadores, aqueles que trabalham. Efetivamente, eu não tenho dúvida. Se bem utilizadas, nós faremos uma grande revolução, e eu digo com absoluta convicção, o Brasil, de fato, só será Brasil quando sua população se reencontrar com suas origens. Exatamente. E a educação é o vetor principal dessa mudança de comportamento, não, professor? Com certeza. A educação, ela transforma. Empodera, né? Completamente, revoluciona. Eu tenho 1000 experiências com alunos que eram extremamente preconceituosos, que viviam na bolha da família, Gorete, e depois que começaram a desenvolver a pesquisa, hoje são militantes da causa indígena e da causa afrodescendente quilombola. É um negócio impressionante. Quando eles chegam no primeiro período, eu dou aula no segundo e no quarto, no caso de Direito e Medicina, no primeiro período. Quando eles chegam, tem uma visão, e eles dizem, professor, eu estava na minha bolha e agora eu saí para o mundo. Muito obrigado, professor. O que dizer nesse contexto de discussão ainda sobre as cotas? Olha, eu sou totalmente favorável. E olha, Gorete, a gente tem que deixar de hipocrisia. Totalmente. Por quê?
porque a cota é mais um mecanismo de discriminação. Não é verdade. Sabe por quê? Porque vá numa sala de aula e veja quantos indígenas têm estudando e quantos negros têm estudando. Basta isso. Vamos deixar de hipocrisia. A oportunidade não é Não é a mesma. a mesma. A mesma. Então, quer dizer, as cotas elas são necessárias para reparar, e não é, Gorete, público que está nos acompanhando aí, não é uma bondade do Estado brasileiro, não. É uma dívida que nós temos. Os negros passaram 350 anos trabalhando escravizados e saíram da escravidão sem nada, de mão abanando. Agora, dia 13 de maio, né? A Lei Áurea. A Lei Áurea, que eles foram jogados ao bel prazer para ir, sem nenhuma condição, sem suas terras. Perdidos, na verdade. Os indígenas, que tinham suas terras, tinham suas culturas, tinham sua vida, e tudo isso foi arrancado. Então, vamos deixar de hipocrisia. É preciso que o Estado repare essa dívida. É preciso, é fundamental. Então, o Estado, eu estou falando do Estado em seus entes, Estado brasileiro, tripartite, isso, pensamento. Município e Estado, no caso nosso, Estado de Alagoas. É preciso que criem condições para que, inclusive, eu estava hoje com a Salete Bernardo, que é presidente do Conselho da Igualdade Racial, a professora, e estávamos discutindo, o Estado de Alagoas precisa pensar lá na Uncisal, que ela é professora da Uncisal, em cotas, né, para os cursos da Uncisal, né? Porque é isso, o Estado precisa, de fato, reparar essa dívida e incluir, porque, de fato, indígenas, negros, nunca foram incluídos, nunca entraram até hoje pela porta da frente do chamado Estado-nação brasileira. Isso é verdade. E a reparação se coloca de uma maneira urgentíssima. Urgentíssima. Né? É verdade. E por isso que nós criamos vários meios, né, workshop, seminário, participação. Agora vamos para um congresso internacional, inclusive com alunos, com a sociedade, meios de comunicação, diálogo, trabalhando inclusive com as comunidades e a sessão pública. Veja, além de todas essas atividades acadêmicas que a gente desenvolve, nós também fazemos essas atividades públicas, que teremos aqui acadêmicos de direito, medicina, enfermagem, estamos convidando para que eles participem também. Uma curiosidade, professor, em meio a tanta violência, a gente ficou meio sobressaltado como a violência no Brasil tomou um rumo gigantesco, bem como rápido a forma de ela ser exemplificada, né? A violência. No âmbito da sala de aula, como o senhor vê a juventude? Ela está preocupada com essas questões elementares do nosso pertencimento? Olha, eu tenho experiência. Eu comecei minha vida acadêmica de docente, dando aula de alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, graduação e stricto sensu. Então, todas as etapas. Todas as etapas de um profissional de comunicação, Gorete. E a situação mais dramática que eu acompanhei foi os últimos 4 anos. Essa polarização dentro da sala política, ideológica, dentro de sala religiosa, dentro de sala de aula. O professor não podia abrir a boca, não. Já era taxado de direita, de esquerda, ou de centro, ou de contra ou a favor, etc. Eu tenho uma postura que é muito clara no primeiro dia de aula. Eu digo, olha, eu não discuto nada disso do ponto de vista pessoal. Eu discuto do ponto de vista científico. E isso eu mantenho em sala de aula. Então é importantíssimo para trazer, porque eu trabalho 3 aspectos com a juventude. A formação teórica, a formação técnica e a cidadania. Eu acho que esse tripé, eles têm que estar ligados umbilicalmente para a gente trabalhar com a sociedade. Porque não adianta nada, Gorete, eu ser um grande pesquisador, um PhD, quando eu sou incapaz de 1 milímetro não enxergar além do meu nariz. Pois é. Isso é sobretudo, importante ser dito, não é? Porque a gente não pode se posicionar
sem ter uma referência Exato, sobre as coisas, né? exatamente. Professor Jorge Vieira, foi um prazer tê-lo aqui novamente. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Algumas considerações? Eu só quero convidar a sociedade alagoana que está nos acompanhando para no dia 5, às 10 horas aqui, 5 de abril, para participar. Nós teremos, inclusive, uma homenagem, farei a homenagem a algumas personalidades que se destacaram em defesa da luta dos povos indígenas e quilombolas. Eu vou deixar essa surpresa, né? Então, nós teremos 8 personalidades que o NAFRE identificou muito importante para a nossa sociedade, para incentivar que novas pessoas participem desse processo. E no dia 24 e 25 de abril, nós estamos realizando o 12º workshop no SESMAC também, para discutir exatamente as questões do multiculturalismo, diversidades étnicas, lutas e conquistas também na nossa comunidade acadêmica do SESMAC. Então, quero desejar a todos vocês, né, transmitir o meu abraço e convidá-los para a gente se encontrar aqui no plenário da Assembleia Legislativa no dia 5, de 10 às 10 horas. Obrigada e até lá. Até lá. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.